Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre a natureza da planta, observar a natureza daquela planta que você for utilizar. Como assim, Wander? O que você quer dizer a natureza da planta? Então, eu quero dizer assim, você, por exemplo, está com um gengibre. Como que é essa planta em si? Eu posso fazer chá de gengibre, tintura de gengibre e tal, não é verdade? Mas se eu observar, o gengibre é uma planta, ele é um rizoma, a parte que eu vou utilizar, e ele é riquíssimo em água. Se eu pego aquele rizoma para me desidratar, vai ter, digamos, uma dificuldade muito grande para desidratar aquele rizoma, não é verdade? Então, o que eu posso melhor aproveitar essa planta? Como que eu posso utilizar ele sem esse trabalhão todo de desidratar? Bom, eu posso utilizar o gengibre num suco, eu posso utilizar o gengibre que seja num chá, pelo menos eu não vou precisar de todo aquele trabalho para desidratar. Se eu quiser fazer uma tintura de gengibre, aí é que tá. Será que eu utilizo o álcool ali, por exemplo, a 70%? Bom, já que ele é riquíssimo em água, não precisa de utilizar 70%, pode ser uma graduação muito maior, porque ele vai deixar muita água ali, então eu já estou hidratando aquele álcool muito com essa quantidade toda. Assim funciona para qualquer outro tipo de rizoma, né? Rizoma desse tipo, ele é muito cheio de água. Agora imagina que eu vou utilizar uma folha de embaúba. Essa planta é uma planta por natureza, uma planta seca, uma folha coriácea, uma planta muito dura. Eu utilizo a folha da embaúba, não é? E ela é uma planta muito seca, então para me desidratar uma folha de embaúba é muito fácil. Ela praticamente cai do pé já seca. Parece que ela é tão seca que o tempo que ela tem para cair ao solo, ela já caiu seca. Bom, brincadeira. Mas se você colher uma folha de embaúba, você já vai ver que a textura dela é muito seca. Então, obrigatoriamente, mesmo sendo uma planta fresca, eu tenho ali uma grande quantidade, eu não tenho grande quantidade de água, então por isso eu vou ter que fazer uma tintura com uma graduação, 70% ali nesse caso. Então, eu tenho que observar a natureza da planta para me dar o melhor uso para ela. Dependendo da planta, é muito mais viável você comer. Dependendo da planta, é muito mais viável você fazer um pó medicinal. Dependendo da planta, você faz um chá. Dependendo da planta, faz a tintura. Dependendo da planta, você faz tudo isso e muito mais. Então, eu quero trazer para vocês esse olhar. Observa a natureza da planta. Isso porque vem muito no canal, muitas das vezes, a pessoa falando, Vando, como que eu faço uma tintura de Ora Pro Nobis? Vamos pensar. Ora Pro Nobis, Peresca aculeata, ou que seja qualquer uma delas, né? Eu vou falar aculeata por quê? Porque é uma das espécies mais usadas, é aquela da flor branca, é aquela que não tem a presença, né, em grande quantidade de oxalato de cálcio, eu não tenho presença então desses oxalatos que vai ter que eu faça então todo aquele trabalhão, né, de ter que cozinhar a planta. Essa espécie, tudo bem, você consumir ela crua. E essa planta, o que é interessante? A presença, é lógico que ela tem presença aí de vários fitoativos, de vários fitoquímicos, torna a planta sensacional. Só que o que mais me interessa nessa planta é a grande quantidade de mucilagem, grande quantidade de proteína. Então, o que eu preciso dessa planta? Talvez ela seja uma planta muito melhor ainda para seu consumo ali in natura, não é verdade? Para que eu vou fazer tintura da Ora Pro Nobis? Deixa eu fazer então o consumo dessa planta, eu vou consumir. Essa é uma planta pré-biótica, é uma planta que vai auxiliar no meu intestino, o trânsito intestinal, eu preciso das fibras dela. Eu não vou aproveitar muita coisa dela se eu fizer a tintura. Então eu vou utilizar essa planta in natura, vou pegar essa planta, colher ela, lavar, higienizar e vou fazer o consumo dela. Vou fazer ali talvez, né? Digamos, vou fazer um procedimento ali somente passando uma água quente nela, né? E já vou fazer o consumo, a salada dela. Ok? Tá maravilhoso e você terá os benefícios então da Ora Pro Nobis dessa forma. Se não, você então faz talvez o consumo do extrato dela, né? Tendo aí as cápsulas do pó medicinal, talvez você encontre o pó medicinal dela e tal. E se for desidratar, vai ter um trabalho um pouco árduo, né, para poder conseguir o pó medicinal dessa planta. Você pode fazer pó medicinal, você pode, por exemplo, pegar aí a cúrcuma e ao invés de você ficar preocupado com o extrato seco padronizado da cúrcuma, ali de fazer o consumo só da curcumina, pega o açafrão, desidrate ele se você quiser,
E você então faça o consumo dele no seu dia a dia, colocando ali uma colherzinha dessas, né, de chá de pó de açafrão na sua comida. E depois coloque mais um pouco de pimenta do reino para aumentar a absorção. E você tem ali uma excelente planta medicinal. Você tem o efeito anti-inflamatório, prebiótico, melhorando o seu sistema imune, né, imunomoduladora, excelente anti-inflamatório, tendo efeito analgésico, antidiabético, anti-Alzheimer, tendo o efeito dos seus carotenoides, né? Tendo esse grande efeito da curcumina sobre o seu organismo, de forma 100% natural. Você não alterou nada a planta. Você tem ali o pó medicinal da planta e já está fazendo uso dela. Não teve nenhum procedimento, não precisou de passar nenhum processo industrial da planta, não precisou nada laboratorial, não precisou extrair nada da planta. Agora, se você fala assim, bom, eu não tenho açafrão para mim fazer o consumo todo ano, embora o pó medicinal dure muito tempo. Então você pode fazer a tintura. Aí aquela observação, uma planta riquíssima em água, que vai ter, né, necessário ali uma graduação maior. A não ser que você faça o uso do pó medicinal para poder fazer a tintura da planta ali, da rasura. Corte em pedacinhos o açafrão da terra, cúrcuma longa, e faça então essa rasura, você fazer sua tintura posteriormente, ou chá. Então observe isso, tá? Eu quero trazer essa visão para vocês olhar como um todo. É lógico que eu não vou descrever todas as plantas medicinais aqui, né? Então você tem que observar a natureza dela, como que é essa planta no seu ambiente, para me secar. Como que eu vou secar uma planta que é riquíssima em água? Como que eu vou fazer o uso de uma planta que eu tenho nela muito mais substâncias benéficas assim, consumindo a planta em si, como a serralha? Então eu posso fazer tintura de serralha? Pode, perfeitamente. Mas se eu tenho a opção de ser ali, ela é uma punk, é uma planta alimentícia e eu posso fazer ela num suco verde, posso fazer o consumo dela no dia a dia, faça o consumo dela como planta alimentícia. Não precisa de fazer tintura, não precisa de preocupar em fazer chá de serralha. Não vai inventar de fazer chá de Oropronopsis. Consuma Oropronopsis. A riqueza que essa planta te oferece, você vai fazer somente chá. Consuma, né, realmente ali na totalidade plantas medicinais saborosas, incríveis para a saúde, na sua totalidade. Não precisa de você consumir, de você fazer chá, né, de uma planta medicinal que você precisa da fibra, da mucilagem. Eu quero trazer essa visão porque realmente as pessoas elas ficam obcecadas em fazer tintura de tudo. É tintura disso, é tintura daquilo, é tintura de folha não sei do que. Então, por exemplo, eu tô com aqui, ó, eu tô com a casca de jabuticaba. Poderia fazer uma tintura da casca de jabuticaba mesmo, não é a casca da jabuticabeira, é a casca da jabuticaba. Poderia fazer uma tintura? Poderia. Teria benefícios? Eu teria, na verdade, um licor. Teria. Teria ali os flavonoides, os compostos fenólicos, antocianinas, trazendo toda a minha atividade vasodilatadora, ter uma atividade de atuação contra, né, doenças coronarianas, melhoramento das taxas de glicemia, colesterol. Só que aqui eu quero o pó medicinal dessa planta porque eu tenho muito mais benefício ainda. Através do pó eu tenho a fibra, através desse pó eu também tenho todos esses compostos fenólicos, prevenindo o AVC, prevenindo um infarto agudo do miocárdio, prevenindo a aterosclerose, combatendo então essas placas de ateroma. Gente, é incrível o poder das plantas medicinais desde que você faça o bom uso delas e tenha coerência naquilo que você quer utilizar. Eu já vi pessoas falando assim, posso fazer tintura de semente de abóbora? Não tem lógica isso. Tintura de semente de abóbora, qual é o melhor modo de utilizar a semente de abóbora? Fazendo consumo da semente de abóbora. Ali eu tenho ácidos graxos maravilhosos na saúde cardiovascular, prevenindo doenças, né, das mais variadas, principalmente diminuindo o DHT, né, de hidrotestosterona. Uma excelente planta para prevenir o surgimento de um câncer de próstata, da hiperplasia benigna prostática, que seja, ou até do surgimento realmente de um tumor na próstata. Excelente para a saúde do homem, mas faça o consumo da semente. Não vai me pegar ali a semente de abóbora e fazer tintura. Erva baleeira se fala muito sobre o chá. Também a tintura, também a pomada,
Ok, mas você sabia que você pode pegar e fazer um pó e você polvilhar esse pó de erva baleeira na comida? Excelente uso. O urucum, você pode fazer uma tintura de urucum? Pode. Pode fazer chá de urucum? Pode. Pode fazer o pó medicinal do urucum e fazer o consumo? Ok. Pode fazer pomada de urucum? Beleza. Tudo isso é válido, tudo isso são formas de utilização. Pode ainda fazer maceração a frio? Ok. Assim como você faz com outras plantas maceração a frio, ali o boldo, por exemplo, Plectranthus barbatus, né? Ou então Coleus foscoli. A gente utiliza a planta inteira, só que dependendo da parte da planta, vai ter mais ou menos substâncias como foscolin, certo? Então a gente tem ali na planta ativos benéficos por toda a planta, mas dependendo da parte, eu vou aproveitar mais ou menos para determinado problema. Ok? Então imagina, eu vou pegar ali a folha do Coleus foscoli, do Plectranthus barbatus, que é o comum. O qual é o mais usual dessa planta? É fazer a maceração a frio, como se fosse um chá frio, né? Eu pego ali a folha, amasso ela, rasgo essa folha, pico ela, corto ela, enfim, e coloco na água e deixo ali macerar, fica ali um tempo ali retirando seus ativos. Mas por que o pessoal faz isso? É uma planta riquíssima em água, com uma grande facilidade de você retirar princípios ativos. Então você pode retirar princípios ativos dessa planta dessa forma. E ela não tem toxicidade se você utilizar dessa forma. Então tudo bem você fazer a extração dos princípios ativos com a planta fria, né? Sem precisar de uma infusão, sem precisar de uma decocção. Agora, se você pega ali uma casca da planta, de uma planta mais, né? Você pega uma casca, você pega uma folha de manga, por exemplo, uma folha de mangueira, né, Mangifera indica. Você pega uma planta dessas e você precisa então retirar os seus princípios ativos. Você tem no fruto, você tem na casca do fruto, você tem na semente do fruto, você tem na casca da mangueira, você tem na raiz da mangueira, você tem na folha da mangueira, você tem na flor da mangueira, tudo você tem princípios ativos, você tem mangiferina. A planta inteira você pode aproveitar, toda. Só que, por exemplo, a casca da mangueira e a folha da mangueira é mais viável. O fruto ali, a semente, vai ser mais difícil. A casca do fruto tem, mas tem menos. A flor da mangueira só tem um período, mas para que eu não vou tirar a flor da mangueira para retirar o princípio ativo? Então, pegue ali, né, da folha da manga, que você tem um ano inteiro, e da casca da mangueira. E agora eu vou utilizar então a folha de manga. Então você vai fazer uma infusão, ótimo, você vai retirar. Dá para fazer a frio? Não dá, porque é uma folha dura. Então eu vou precisar de ter ali a presença dessa água quente para retirar esses princípios ativos. Então vou retirar. Retirei os princípios ativos da folha da manga dessa forma, fazendo a infusão. Ok, ótimo. Agora eu vou utilizar uma casca de mangueira. Mas agora, como será que eu faço? Olha, se você pegar uma casca de manga e ali fresquinha, amassar ela, quebrar ela todinha e colocar logo ali na água, você retira a substância. Nem precisa de ferver ela, que você já vai ver que a água vai ficar branquinha. E você tem princípios ativos ali. Em pequena quantidade, você faz o uso, ótimo, vai ter ativos. Mas se essa casca está seca, né, você desidratou essa casca de mangueira, você vai fazer então a sua tintura, obrigatoriamente tem que ter água, obrigatoriamente você terá que ferver, você vai ter que fazer uma decocção, entendeu? Então observe tudo isso, observe a planta que vai ser utilizada, se você terá que fazer uma tintura ou não, se você terá que colocar água ou não, se você tem obrigatoriamente hidratar esse álcool para fazer uma tintura ou não, se você vai consumir a planta em si ou não, né? Será que se eu fizer o uso dela ali comendo aquela planta, será que não é mais benéfico? Será que não tem muito mais benefício comendo aquela planta? Então observe isso, não vai muito nessa questão de modinha, porque faz tintura de Oroponobis. Tudo bem, quer fazer dessa forma? Faz. É riquíssima, né? Em mucilagem, água. Depois fica um resultado não legal, não vai ficar bacana, vai ficar uma coisa feia, não vai ficar gostoso e você não vai querer encarar aquela. E tem uma grande, né, um risco muito grande de contaminação. A proliferação de bactérias e fungos ali é muito grande. Então, você ter o risco de uma contaminação de uma tintura por ter feito de forma inapropriada
é muito perigoso, é melhor que você nem mexa com isso. Se você quer planta desidratada de qualidade, se você tem medo de desidratar a sua planta, tá aqui, ó, a indicação. Faça então a aquisição de plantas da Rochas. São plantas de excelente qualidade, tá aqui, ó, desidratada, muito boa. É só você então fazer o seu pó medicinal, bata no liquidificador, por exemplo, e faça seu pó. E você faz o consumo dessa forma. Ótimo, maravilha, tá bom? Bom, meus amigos, espero que tenha ajudado vocês, tenha esclarecido algo, tenha trazido aí para vocês digamos, uma luz, né? Não sei se ficou muito bem entendido, mas enfim, talvez ajude vocês dessa forma. Então, se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Um abraço, lembrando que na descrição do vídeo tem mais informação e o link para você aqui, né, ter aí fazer a aquisição dessas plantas medicinais da Rochas. Tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.